Bom, gente, então eu vou apresentar aqui para vocês uma palestra que eu preparei ano passado sobre a tabela periódica. A tabela periódica é o assunto que a gente vai entrar aqui agora. E ano passado foi o ano internacional da tabela periódica. Por isso, esse foi o motivo aí da palestra que eu dei em vários lugares e que eu acho que vai funcionar legal para introduzir para vocês esse assunto. Tá? Então vamos para a apresentação. Deixa eu sair daqui e vamos então a palestra então chama o outro lado da tabela periódica. E a primeira coisa que eu mostro aí, né, diz respeito aí é um conto, né, de ficção científica de 1957, né? E nesse conto ele fala de uma civilização, né, descoberta em Marte, que já havia desaparecido há milhares de anos. E então uma expedição de arqueólogos, né, vão lá tentar entender como é que era essa civilização dos marcianos. E eles vão e descobrem que um dos prédios que estavam lá abandonados, que seria então uma universidade dessa civilização marciana. E explorando esse lugar, né, eles não têm nenhuma ideia de como eles vão conseguir traduzir a linguagem dos marcianos, porque quando aqui na Terra, né, a gente tentou traduzir a linguagem de civilizações antigas, como os egípcios, né? Isso só foi possível porque se encontrou textos, né, em que haviam duas línguas, uma traduzindo a outra, então você conseguia ter uma ideia do que estava acontecendo. Mas em Marte não tinha como isso acontecer, porque não tinha nenhuma civilização, não tinha nada para servir de base aí para traduzir todos os livros e coisas que eles encontraram por ali. Só que entrando numa das salas, que eles percebem que parece ser um laboratório, eles se deparam com uns símbolos, né? E olhando para esses símbolos e pela maneira como eles estão dispostos, eles conseguem perceber que o primeiro símbolo está representando aí o primeiro elemento da tabela periódica, e então eles conseguem traduzir, né, todos os símbolos que estão nessa tabela, porque os elementos são os mesmos, né? É uma coisa que funciona em todo o universo. Então a ideia toda desse conto era falar que a linguagem aí dos elementos é uma linguagem universal, né? Por isso que ele chama omnilingual. Então isso dá uma ideia aí de como a tabela periódica é uma coisa que está presente aí não só nos nossos estudos científicos, mas também na imaginação das pessoas. Essa aqui é uma tabela periódica em chinês, né? E mesmo que não tivesse os nomes aqui em inglês abaixo dos símbolos, você conseguiria traduzir, né? Ou pelo menos localizar quais são os elementos pela posição que eles têm na tabela periódica. E uma coisa interessante então é que a tabela ela vai mostrando para a gente que a ciência não fica parada no tempo, porque essa tabela periódica ela foi evoluindo, né? Então nós vamos dar uma olhada na história aí dessa tabela. No ano passado, então, eles criaram uma linha do tempo dos elementos, né? Então, desde os elementos que eram conhecidos na antiguidade até os dias de hoje, né? Você olhar quando foram descobertos cada um dos elementos. E eles fizeram um concurso aí de desenhos, né? E nós aqui do Coltec ficamos com o elemento bromo, que esse que está aqui no meio aí, né? Nós fizemos um desenho e submetemos ali para eles fazerem esse mural. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa história dos elementos, né? Começando por os elementos da antiguidade, os elementos foram descobertos aí através da mineração, elementos verdadeiros, elementos do Humphrey Davy, na parte do Berzelius,
a espectroscopia, né, quando se chegou na tabela periódica e os elementos radioativos por fim. Na antiguidade, né, e na época da alquimia, está chegando até 1734, então já se conheciam vários elementos, né, por exemplo, o ouro, a prata, o chumbo, o cobre, mercúrio, enxofre, ferro. São elementos que são mais fáceis da gente descobrir, eles já separados, puros na natureza. Então, quando você encontra uma pepita de ouro, ele já é o ouro metálico, né? Já é o elemento separado, né? Nem todos os metais estão assim na natureza. Então, os metais mais nobres, né, eles são mais fáceis da gente encontrar, por isso eles são conhecidos há mais tempo. Por exemplo, o mercúrio ele é encontrado na forma desse pó vermelho, que é o óxido de mercúrio, que é chamado de cinábrio, mas ele muito facilmente, quando você esquenta esse pó, ele se transforma em mercúrio metálico. Isso aí então já era conhecido desde a alquimia, né? Eles achavam o mercúrio um metal muito peculiar, por ser líquido, né, e ter essas propriedades. Um outro elemento que foi descoberto na época da alquimia foi o fósforo, né, que foi retirado aí da urina. Essa aí é uma imagem que retrata aí a descoberta do fósforo. Entre 1730 e 1800, né, muitos elementos foram descobertos, como o cobalto, níquel, platina, urânio, que eram metais que contaminavam aí vários dos elementos que eles estavam interessados em descobrir, né? Então eles estavam atrás do ferro, estavam atrás do cobre, e esses elementos eles atrapalhavam aí a purificação desses metais, e investigando mais a fundo eles descobriram que isso eram outros elementos, né? Foram descobertos então nessa época. E o paládio, né, ele foi descoberto, né, e aqui no Brasil, na época que eles estavam investigando aí aqui em Minas Gerais, eles descobriram algumas amostras, né, que foram para a Europa, e nessas amostras eles descobriram aí o elemento químico paládio, né? Então teve uma participação indireta aí do Brasil nessa descoberta. Essa ideia de elemento químico, né, ela começou a aparecer mais no final aí do século XVIII, aparecendo aí o que a gente chama de elementos verdadeiros, né? O Lavoisier, na França, ele começa a juntar as peças de vários outros cientistas, né, e chega aí na ideia, dos vários, o que eram esses gases, o gás hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. Começa a perceber que eles participam aí o oxigênio participa da combustão, e isso muda aí a maneira de ver toda a química, né? E o Lavoisier foi um dos que começou aí com essa mudança. Na sequência, né, Humphrey Davy ele conseguiu isolar vários elementos por causa da invenção da pilha elétrica, né, das baterias. Ele usava essas pilhas elétricas para fazer reações químicas, né, que são as eletrólises, e com isso ele conseguiu isolar elementos que não são encontrados na natureza como metais, por exemplo, o potássio, sódio, magnésio, cálcio, né, e ele percebeu que esses metais eram muito reativos e por isso eles nunca estão disponíveis como metais, né? Ele viu que, por exemplo, o potássio e o sódio reagem com água de maneira explosiva, né? Esse aqui é o sódio e esse aqui é o potássio, que dá essa chama violeta. Depois, né, ainda no século XIX, Berzelius ele começou a organizar muito das ideias desses elementos, começou a criar símbolos para esses elementos,
E ele também descobriu alguns elementos como silício, selênio, cério, e foi muito importante aí para estabelecer os símbolos e os pesos atômicos que foram utilizados aí depois, né, vários desses dados. Na sequência, vários experimentos foram feitos e se descobriu que quando se colocava alguns materiais na chama, eles emitiam luz, uma luz colorida. E o Robert Bunsen, que é o cara que melhorou aí o bico de Bunsen, né, que hoje chama bico de Bunsen, o queimador de gás, ele foi muito importante para usar esse bico de Bunsen para analisar novos elementos. Ele colocava o composto aí na chama e esse elemento ele emite uma luz e ele conseguia separar essa luz usando um prisma, né? Então, colocando o elemento na chama, essa luz entrava aí numa caixa, era separada e ele observava então esse espectro, essas linhas de cor que apareciam para cada elemento, que eram diferentes. Então, cada elemento ele emite luz de uma maneira diferente. E esses espectros aí então, são várias linhas, né? Então, o hidrogênio, o hélio, o neônio, o sódio, todos eles têm espectros diferentes. Então, quando alguém descobria algum elemento, algum material, e observava um espectro que ninguém havia visto ainda, né? Ele podia ter uma grande ideia aí de que esse era um elemento novo. Então foi assim que se descobriu, por exemplo, o índio. O índio tem esse nome por causa de uma linha azul, né, que vem do índigo, né, uma linha azul muito forte. Então, quando eles viram essa cor azul, né, eles sabiam que havia um novo elemento, né. E um desses pesquisadores que estavam estudando esse minério aí que continha o índio, né, ele era daltônico, né, então ele tinha problemas para diferenciar as cores. Então, por isso ele chamou um colega e eles fizeram essa descoberta juntos. Então, vários dos elementos eles têm nomes que estão ligados às cores do espectro. Aqui a gente pode ver aqui uma tabela periódica dos espectros de emissão atômica e ver que cada elemento tem um espectro distinto. É assim que a gente sabe, por exemplo, que elementos estão presentes numa estrela que está muito, muito longe, a anos-luz de distância. Olhando para a luz dela, a gente consegue ter uma ideia de que elementos estão compondo essa estrela. A partir de 1865, a gente entra numa nova fase aqui, porque se estabeleceu a tabela periódica. Então a gente poderia dizer, né, que existem duas fases aí, antes e depois da tabela. No período antes, os elementos eram descobertos, né, e eram adicionados aí numa lista que não tinha nenhuma sequência, né? Simplesmente se sabia que era algo diferente que apareceu aí. Mas depois da tabela, a gente começa a ter pessoas ativamente indo atrás de preencher os buracos, preencher os locais aí da tabela que ainda não haviam sido preenchidos, né? Isso muda então a maneira de se procurar por elementos químicos. Então agora, já que a gente está falando de tabela periódica, a gente pode, né, brincar aqui um pouquinho de fazer a nossa própria tabela periódica, né? Existem tabelas periódicas de tudo. É só você escolher um assunto, né? Pode ser sobre música, uma banda, cinema, livros. E aí você
faz uma lista, né? Então, por exemplo, na tabela periódica dos Beatles, você vai colocar aí vários nomes e palavras aí que tem a ver com os Beatles. E eu vou fazer aqui uma tabela periódica da culinária mineira, né? Então tem aqui vários pratos, né? E você tem essa lista dos elementos. Depois a gente coloca os símbolos, né? E os símbolos nos elementos químicos, eles têm a primeira letra, é uma letra maiúscula, e a segunda letra é minúscula, né? Então tem sempre duas letras, uma maiúscula e uma minúscula, né? Eles não podem se repetir, e a gente vai fazendo então essa lista de elementos aqui. E aí a gente vai colocar esses elementos, né? Vai numerar eles, colocar isso num quadrado, e depois a gente vai colocar tudo isso numa tabela. Só que essa tabela ela não é bem um retângulo, né? A tabela tradicional ela tem um outro formato, né? E a gente vai colocar tudo isso ali. Só que a tabela ela tem uma característica especial, né? Os elementos que são mais parecidos, que têm propriedades semelhantes, eles são agrupados em colunas verticais, que são as famílias, né? Então várias dessas colunas a gente colocaria aí os elementos mais parecidos, por exemplo, pratos que são feitos com o mesmo ingrediente. Mas como é que isso realmente aconteceu, né? No começo, então em 1869, já se conhecia um monte de elementos e se sabia que alguns deles eram parecidos, mas não havia nenhuma ordem entre eles, né? E já se conhecia os pesos atômicos, né? Uma ideia aí de quanto, em relação a uns aos outros, quanto que um átomo pesaria mais do que o outro, quanto que uma quantidade de elemento que reage com o outro, como é que eles conseguiram estimar esses pesos atômicos. Então o que o Mendeleev fez, né? O Mendeleev ele conseguiu agrupar esses elementos em termos de pesos atômicos e organizando eles de tal forma que eles formavam aí uma tabela. Quando ele fez isso, ele percebeu uma série de coisas que realmente foi o que deu um destaque aí para o trabalho do Mendeleev, porque outros cientistas também estavam tentando organizar esses elementos, mas o que realmente tornou o trabalho do Mendeleev realmente muito conhecido no mundo todo foi o fato de que ele não só organizou, mas ele pôde fazer previsões a respeito da tabela periódica. Então, por exemplo, ele, para o elemento gálio, né, ele conseguiu prever, né, várias propriedades, como qual era o peso atômico, a densidade, a temperatura de fusão, qual seria a fórmula desse óxido, né? E depois, quando esse elemento foi descoberto e foi feita essa medida, né, ele se descobriu, né, que esses valores eram realmente muito, muito próximos do que o Mendeleev previu, né? No caso aí do gálio, a pessoa que descobriu o elemento, ele tinha medido errado a densidade do material, e o Mendeleev, que nunca tinha visto o gálio na vida, ele falou para ele, olha, você pode medir de novo porque está errado, não é essa densidade, né? Tanta era a confiança que o Mendeleev tinha nas suas previsões, e depois realmente isso se concretizou, né? Então você pode fazer tabelas periódicas aí de vários tipos, com vários elementos, mas o Mendeleev foi quem
conseguiu fazer essa tabela dos elementos químicos. Depois de 1935, né, e até hoje, a gente entra nos elementos que são os elementos radioativos, né? A gente já falou um pouco da descoberta do rádio e do polônio pelo Pierre-Marie Curie, né, que eles usaram aí a radioatividade desses materiais para separá-los e descobrir que existiam esses novos elementos. A gente viu aí várias propriedades da radioatividade, discutimos aí a questão das partículas alfa e beta. Vocês viram vários vídeos ali com esses experimentos. Só que, né, o elemento urânio é um elemento tão natural, mais pesado, ele tem o número atômico 92, né, então ele é o elemento de número 92, mas na tabela hoje, se a gente olhar, a gente vai ver que tem 118 elementos, né? Então todos esses elementos após o urânio, transurânicos, eles são elementos que não estão na natureza e foram criados aí, elementos artificiais, né? E esses materiais, eles são criados usando aceleradores de partículas, né? Então você tem um alvo que tem um elemento pesado e você acelera núcleos de um átomo, por exemplo, no caso aqui um núcleo de um átomo de cálcio, ele é acelerado uma velocidade muito, muito alta e depois ele é jogado para colidir com esse alvo. E nessa colisão de alta energia, esses núcleos eles se fundem e você consegue obter um elemento mais pesado, mesmo que às vezes esses elementos durem muito pouco tempo, rapidamente eles decaem para elementos mais leves, né? Então, por exemplo, o último elemento aí, que é o oganesson, né? Eles usaram um alvo com califórnio, jogando, né, os projéteis aí, os núcleos de cálcio. Isso é feito lá num laboratório lá na Rússia, que descobriu vários elementos químicos. Então, a gente pode ver que, né, existem 118 elementos na tabela periódica, 92 que estão na natureza, mas talvez esses elementos não sejam suficientes, né? Então a gente acaba inventando novos elementos, né? Existem vários elementos fictícios que existem por aí, né? A gente tem o elemento surpresa, o elemento do silêncio, o elemento da indiferença, o elemento da dúvida. Esse aqui que é mais conhecido, né, o adamantium, que estava presente ali nas garras do Wolverine. Também da Marvel tem o vibranium, que é o que é usado no escudo aí do Capitão América. E tem o unobtainium, que foi colocado aí no filme do Avatar. Era aquele minério que eles estavam querendo roubar lá daquele povo azul. E também o número de tabelas periódicas, né, a gente não é suficiente. Então existem vários tipos de tabela periódica. Essa é a tabela, né, que a gente está acostumado, né, mas você pode fazer ela de outras formas, né? Então, em inglês é periodic table, então eles fizeram uma table, uma mesa aí de madeira no formato da tabela, e em cada quadradinho eles colocaram uma amostra dos elementos. Existem tabelas então de tudo quanto é coisa. Você pode fazer tabelas diferentes. Tem uma tabela de Lego. E essas tabelas acabam sendo usadas aí para decorar coisas, né, que
todo técnico de química deve ter em casa, né? A cortina de chuveiro, a camiseta, tênis, a gravata. Isso, coisas indispensáveis que todo mundo precisa ter. E existem então tabelas, formatos diferentes. Essa daqui, o tamanho do quadrado diz quanto que eles estão disponíveis na natureza. Então os maiores quadrados são os mais abundantes e os pequenininhos são mais raros. E existem então elementos que já estão com risco de extinção. Extinção, na verdade, estão ficando cada vez mais difíceis da gente obter, porque eles já foram minerados, já foram usados, então eles estão ficando cada vez mais raros. E existem formatos alternativos aí para as tabelas, além da tabela usual que a gente conhece. Então, ano passado, né, foi 150 anos aí da publicação do Mendeleev sobre a tabela periódica. Então, no ano internacional da tabela periódica, nós fizemos essa tabela periódica humana. Nós imprimimos aí símbolos de todos os elementos com cores diferentes e a gente montou então uma tabela com os alunos do Coltec aqui, que posaram, né? Deu um certo trabalho para organizar tudo isso daí, mas a gente fez a tabela humana no ano da tabela periódica. Ficou bem interessante. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, dessa pequena palestra, e espero que vocês que tenha servido aí para a gente começar a conversar aí sobre a tabela periódica e avançar nos nossos estudos. Até mais, gente.